o que a gente tem planejado para a implementação do projeto de locador de veículos é a parte de remoção de registro de cargo no banco de dados. A gente já criou ontem a Procedure, que é a Procedure de remoção de cargo, faz aqui um tratamento retornando informações do banco de dados, né? Inclusive retorna aqui uma mensagem, né? A gente vai trabalhar esse retorno de mensagem aqui para a interface. Então, como a gente está trabalhando do nível de banco de dados para um nível de interface, a primeira coisa que a gente vai fazer é determinar, né, escrever uma procedure na classe DAO. Essa classe vai ficar responsável, então, por fazer a chamada da procedure no banco de dados. Então, eu vou declarar aqui que essa procedure vai retornar uma string, justamente pelo seguinte: a gente tem aqui, ó, uma mensagem que retorna do banco de dados, né? Então, essa mensagem que retornar aqui da procedure, ela vai retornar para quem chamar um método de remoção de cargo, tá? Então, vou declarar aqui um método no nosso DAO público, public string, com S maiúsculo, né? Public string remova. E eu vou passar como argumento aqui somente o valor da chave primária. Não vou passar o objeto cargo inteiro. Vou passar somente o valor do cargo ID. Então, vou passar um valor do tipo int, que eu vou chamar de cargo ID. Aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer é declarar a string que vai retornar a mensagem para quem chamar esse método remova. Então, ó, declara string de retorno da mensagem do banco de dados. Vai ser uma string que eu vou chamar de MSG e vou inicializar ela sem texto, tá? Por fim, esse método aqui vai retornar a mensagem que vem do banco de dados. Então, retorna a mensagem do banco de dados. Ele dá um return na variável MSG. E aqui, a gente vai ter que fazer uma conexão com o banco de dados para chamar a procedure de remoção, né? Então, a gente vai ter que envolver isso tudo num bloco try-catch. Aqui está o bloco try. Tá? Abrir chave aqui. E a captura de exceção a gente vai fazer no final. Tá? Então, o que a gente precisa fazer aqui é efetuar uma conexão com o banco de dados. Que eu vou fazer por meio da classe conexão, que eu vou chamar de C, recebe new conexão. E o método que efetiva a conexão com o banco de dados, né, efetua a conexão com o banco de dados, é o método connect do objeto conexão. Então, tem que chamar esse método para que ele dê ao atributo da classe conexão uma conexão ativa com o banco de dados, né? Então, aqui eu já vejo a necessidade de implementar uma exceção, tá? Eu vou fazer isso aqui, ó, por meio da cláusula catch. Só que eu não vou utilizar isso tudo aqui, né, pessoal? Eu vou fazer isso aqui junto, ó, com o pipe aqui, ó. E aí, ao invés de lançar no logger, eu vou utilizar um JOption Pane para poder exibir uma interface com o usuário mostrando qual foi a exceção lançada. Só vou alterar aqui o nome da variável de exceção. Então, se ocorrer uma exceção de conexão, se o servidor estiver fora do ar, se houver uma falha na string de conexão, tudo isso vai ser capturado e tratado aqui no método.
tá? Aí, o que eu preciso fazer agora é determinar uma query que vai remover o registro do banco de dados. Esse é uma string, né? Determina a query chamada da procedure de remoção. A gente sabe que a gente precisa de uma string, a gente vai chamar de SQL, vai receber o seguinte: o comando no banco de dados é o comando call. É assim que a gente faz a chamada de uma procedure. O nome da procedure é p_delete _cargo. E a gente passa para essa procedure, como a gente pode ver aqui, ó, um argumento, né? Um valor de entrada, um parâmetro que é o ID. Esse ID vai ser passado dinamicamente para quem chamar o método remova, está aqui no cargo ID. Então a gente vai passar um único parâmetro para procedure. Bom, agora essa interrogação que ficou na string, ela precisa ser substituída por um valor. E isso a gente faz utilizando a classe, um objeto da classe prepareStatement. Esse objeto aqui, ó, da classe prepareStatement, ele faz a substituição da interrogação por um valor dinâmico. E eu vou fazer isso assim, ó, preparedStatement. Vou importar aqui. Eu vou chamar esse preparedStatement padronizado da mesma forma que a gente implementou aqui, ó. Vou chamar ele sempre de ST. Recebe da conexão com o banco de dados que a gente tem ativa já, c.conexão.prepareStatement. E esse prepareStatement vai levar em consideração a string SQL que a gente determinou aqui em cima, aqui, ó, tá? Então, agora que eu tenho um objeto que consegue fazer a substituição interna da interrogação por um valor, eu vou fazer essa substituição por meio do ST, o objeto do prepareStatement, .setInt. Eu tenho um parâmetro que vai ser passado para o procedure, então ele vai ser a primeira interrogação encontrada vai ser substituído pelo cargo ID, que está sendo passado aqui para o método como um parâmetro, né? Então, eu substituí aqui, ó, essa interrogação pelo ID do cargo que a gente pretende remover no banco de dados. Vou comentar aqui, ó, substitui o valor do parâmetro, eu vou colocar uma interrogação, pelo valor passado no método. Bom, agora que eu tenho a conexão ativa e os valores e o valor do cargo ID setado, eu vou executar essa procedure no banco de dados. Como a gente sabe, a procedure retorna um valor, né, uma string, a gente vai recuperar. Então a gente vai executar a procedure e recuperar a mensagem do banco de dados. Eu vou utilizar o objeto st.executeUpdate. Esse método executeUpdate vai rodar o método, a procedure pdelete cargo no banco de dados. Agora, para recuperar a mensagem que vem do banco de dados, eu preciso de um objeto da classe result7, que cria uma estrutura intermediária, né, de dados, para a gente conseguir recuperar as colunas que vêm da procedure. Eu vou chamar esse result7 aqui de result,
ele vai receber st.getResultSet. Recuperar do banco de dados. Nesse ResultSet, retorna o seguinte, ó. Uma coluna, duas colunas, três colunas da Procedure. Primeiro ele retorna o ID, depois ele retorna type e depois retorna MSG. Então, 1, 2, 3 colunas que retornam do Procedure, né? É isso que o ResultSet vai recuperar. Então, eu vou posicionar o ResultSet no primeiro registro encontrado, ele só retorna um mesmo. Portanto, eu vou fazer aqui, ó, result.next. Ele vai encontrar o registro, o primeiro registro que vai retornar da Procedure. E agora, eu vou fazer com que a string MSG receba aqui a terceira coluna da Procedure, que é a mensagem que vem do banco de dados. Então, a variável MSG vai receber result.getString. Result.getString, e essa string vai estar na terceira coluna retornada da Procedure, que vai ser a coluna de mensagem, né? Agora eu simplesmente fecho a conexão com o banco de dados. Aqui eu faço um st.close. Bom, esse método vai ficar responsável, então, por fazer a chamada da Procedure de remoção de cargo no banco de dados e retornar a mensagem para quem chamar, né? E esse método vai estar vinculado aqui com a interface de JF Cargo. A gente tem um layout. Nesse layout aqui a gente tem um botão, a parte visual do cadastramento de cargo, né? Então, nessa interface, a gente tem um botão para remover o registro. Tá aqui, ó. Esse registro só pode ser excluído depois que a gente selecionar algum, né? Por isso que o botão fica desabilitado. Assim que eu clicar em algum cargo, esse ID, né, ou esse índice do ArrayList, ele vai ficar ativo para a gente vai determinar o ID do cargo selecionado. Quando a gente tentar excluir, vai mostrar um diálogo, uma caixa de confirmação, se o usuário realmente deseja remover o cargo. Porque pode ser que a gente clique por acidente no botão excluir, né? Então vem uma caixinha de diálogo pedindo uma confirmação de exclusão, e se o usuário ainda assim confirmar que ele deseja excluir, a gente executa o método do classe DAO, mandando remover o cargo, e mostra a mensagem que retorna do banco de dados. Então vou dar um duplo clique aqui no botão excluir para gerar o evento, o método ouvinte, né? Ele vai estar vinculado ao clique do botão excluir. O método gerado é o btn excluir action performed. E aqui a gente vai fazer, primeira coisa, um teste, né? Perguntar se o usuário realmente deseja remover o registro. Então aqui, ó, pergunta ao usuário se ele realmente deseja excluir o registro. Então vou fazer aqui um if, e o teste vai ser assim. Vou utilizar o JOptionPane para fazer esse diálogo com o usuário, essa interação com o usuário. JOptionPane.show confirme dialog. É um diálogo que vai mostrar um botãozinho. Dois botões, né? Sim ou não, com essas duas opções. O show confirme dialog, a gente vai vincular essa interface do JF Cargo a esse JOptionPane. Então vai ser o objeto dessa classe que vai estar vinculado. O segundo parâmetro que a gente tem que passar aqui para o show confirme dialog
é a mensagem que vai aparecer dentro do diálogo. Então, o que o usuário vai ver como pergunta é o seguinte: deseja realmente remover o registro? A pergunta que o usuário vai ver. Como terceiro argumento, vou passar aqui para o show confirm da log, é o título que vai aparecer na caixinha de diálogo. Então, vou chamar o texto que fica na barra de títulos aqui, ó. Vou chamar de confirmação. Esse é o texto que vai aparecer lá. E agora, eu tenho mais um argumento, que vai ser qual o tipo de diálogo, tá bom? Que vai aparecer para o usuário. Vai aparecer um diálogo do tipo JOptionPane. Ele já traz para a gente os tipos de botões, porque ele tem algumas variáveis pré-definidas ou constantes, né? Que é a yes, no, option. E vai aparecer um botão sim, um botão não. Quer realmente remover o registro? Vai aparecer sim ou não. Então, se ao aparecer esse diálogo, o usuário clicar na opção sim, aí sim a gente vai rodar o conteúdo aqui da remoção, né? Se a opção selecionada for a opção sim. Se o cara clicar em realmente deseja remover o registro, a gente executa o seguinte: a gente vai criar um objeto da classe cargo DAO, que é onde está o método que a gente precisa para fazer a remoção. Daí a gente vai passar qual é a chave primária que a gente deseja remover, né? Então, a primeira coisa, cria um objeto da classe DAO, que vai ser cargo DAO. A gente vai chamar esse objeto de DAO, recebe new cargo DAO. Falta um C aqui, ó. Cargo DAO. Agora, a gente remove o registro do banco de dados. E recupera a mensagem. A gente vai criar uma string, que eu vou chamar de msg. Ela vai receber o resultado de DAO.remova. Mas qual é o cargo que a gente quer remover do banco de dados? Ele está dentro do ArrayList, né? Como ele está dentro do ArrayList, a gente vai utilizar esse objeto de classe, .cargos, que é o nome do ArrayList, com todos os cargos, .get, para recuperar um objeto especificamente. Mas qual objeto que a gente vai selecionar? Foi o objeto que foi clicado lá na tabela. Então, a gente tem um atributo que é o atributo linha, e toda vez que a gente clica em cima de um determinado registro na tabela, essa linha, esse atributo linha, ele recebe qual foi a posição da linha clicada, a primeira, a segunda, a décima, né? Então, agora eu sei qual é o objeto que eu quero remover, mas eu preciso passar para o método remova qual é o valor da chave primária. Então, vou recuperar aqui o cargo ID. Então, nesse objeto, eu vou passar a chave primária para o método remova e vou retornar aqui a mensagem, tá? Agora, o que a gente precisa fazer é preencher a tabela novamente, porque saiu um registro do banco de dados, senão a tabela vai ficar desatualizada. Então, atualiza a tabela. A gente chama nessa classe o método preenche a tabela. Certo? Outra coisa que a gente faz é o controle de botões, porque o botão excluir e o botão novo eles têm que ficar desabilitados, né? Então, a gente efetua
o controle de botões. Nessa classe a gente tem um método chamado controle botões. Controle botões, onde a gente vai passar false. Por que false? Porque esse é o estado que eu quero para os botões. Eu quero que eles fiquem desabilitados, o remova e o novo. Agora, uma implementação que a gente vai fazer aqui é até para corrigir um problema lá da atualização de registro também. Porque a gente limpa o formulário e devolve o valor padrão para o atributo linha, que é -1. Se a gente clica em um registro da tabela, altera o registro, e depois a gente vai tentar inserir um novo, ele sempre vai fazer a atualização desse último registro, porque o linha vai estar com alguma linha selecionada. E a gente precisa devolver esse valor padrão para o atributo, para que a gente não tenha problema de inserção de registro, de atualizar um registro errado. Então eu vou implementar nessa classe um método chamado limp_formulário. Esse método limp_formulário tem uma implementação bem simples, bem pequena. Vai ser um private void limp_formulário. Esse método vai no txt cargo e seta o texto dele como vazio. Vou dar um set text vazio, certo? O mesmo eu vou fazer com o txt salário base. Eu vou setar o texto do salário base como vazio. E nessa classe, o atributo linha recebe -1. Esse método limpa_formulário, ele vai ser chamado no clique do botão excluir, e ele vai ser chamado também no clique do botão gravar, que está aqui em cima. Quando eu fizer a atualização de um determinado cargo, a gente, ou mesmo uma inserção, o formulário sempre vai ficar limpo, né? Sempre vai resetar as informações ali do formulário, e o atributo linha vai voltar para -1, colocando o formulário em modo de inserção de dados. Então, agora o que a gente precisa fazer é testar, né? Eu vou executar aqui o JF cargo. Faltou exibir a mensagem, não, não. Na verdade, falta exibir a mensagem aqui, eu vou até parar. Depois eu vou fazer essa implementação. A gente recuperou a mensagem aqui, ó. E depois de limpar o formulário, o usuário tem que saber o que aconteceu lá no banco de dados, né? Ô Igor, valeu aí por ter observado isso. Passou aqui batido, cara. Vou até parar a execução aqui, ó. A gente vai mostrar por meio do JOptionPane qual mensagem retornou do banco de dados. Vou vir aqui, ó, depois de limpar o formulário, exibe a mensagem retornada pela Procedure. O Igor ganhou hoje, sabe o que, Igor? Meus parabéns. Nota que é bom nada, né? Isso aí tá complicado. Mas valeu por ter lembrado. Vou utilizar o JOptionPane, .showMessage da log. Vou deixar o valor padrão, que é o rootPane. Está vinculando aí a essa mesma interface a mensagem que retorna do banco de dados. Agora sim dá para a gente executar e fazer o teste aqui. Executando. Ele vai fazer a listagem dos cargos para a interface. Então eu tenho o read. O read a gente já implementou. Do CRUD. O create a gente já implementou logo em seguida, né?
O update a gente implementou ontem, agora a gente vai fazer o delete. Então eu vou clicar aqui, selecionar, por exemplo, auxiliar administrativo. Ele trouxe aqui para o formulário o registro e habilitou o botão excluir. Quando eu clico no botão excluir, o sistema mostra para a gente uma mensagem. Deseja realmente remover o registro? Apareceu sim ou não, só que em inglês, depois a gente vai fazer a tradução, tá, desses botões. Eu vou clicar aqui em Yes, né, para fazer a remoção do registro. Ele deve fazer a remoção do registro, ó, atualizou a tabela, limpou o formulário e mostrou a mensagem aqui, ó, cargo removido, tá? Com isso a gente faz o delete. Então, ó, o C, que é o create, né, do CRUD. Vou colocar aqui de novo, assim, ó, auxiliar administrativo. Salário base 1.045. Vou clicar no botão gravar. Então, o create ele já faz. O read ele sempre já faz mesmo antes de qualquer coisa, que ele listar as informações todas aqui para a tabela. Agora, o read foi feito. O update, né? Assim que eu clico em cima de um registro, eu vou fazer a atualização dele, eu vou colocar auxiliar ADM, eu vou colocar salário base de 1.200, né? Vou gravar, ele faz para mim o update. Agora, só para a gente validar, porque antes até o Igor mesmo tinha comentado, assim que a gente fazia a atualização de um registro, ele sempre fazia atualização aqui, não colocava o formulário em modo de inserção de dados, né? Então, vou colocar um outro cargo aqui de teste, vou colocar 1.045 de salário base e vou clicar no botão gravar. Aqui, ó, ele inseriu o outro ao invés de remover. Agora o que eu vou fazer é clicar em cima desse registro aqui e excluir. Mas antes, vai uma observação, quando a gente grava um registro, ele não está desabilitando esses dois botões, ó, né? Então, quando a gente gravar um registro, mesmo fazendo uma atualização ou uma inserção, a gente vai ter que chamar o método controle botões para desabilitar ou excluir o novo, tá? Então, eu cliquei no registro de teste, vou fazer a exclusão desse registro, ele mostra uma mensagem de confirmação, assim que eu confirmo a remoção, ele atualiza a tabela, limpa o formulário e mostra a mensagem que vem lá do banco de dados. Eu vou só atualizar esse registro aqui, para que a gente tenha as informações corretinhas ali no banco de dados, tá certo? Então, só para concluir aqui, ó, a ação de clique do botão gravar, além de limpar o formulário, a gente vai colocar, vai fazer também o controle de botões, da mesma forma que é feita na remoção. Vou implementar isso, ó, aqui no método ouvinte do clique do botão gravar, certo? Com isso aqui fica faltando somente fazer a pesquisa por cargo no banco de dados e acredito que em 1 hora vocês conseguem fazer essa implementação aqui, né? Então eu vou baixar o conteúdo